Habla dentista. Dime qué tipo de dentista es en relación a oclusión. ¿Trabajas tranquilamente con la oclusión, sin miedo, domina la oclusión? ¿O tienes miedo de ella? ¿O cree que es muy difícil y que nunca conseguirá aprender? ¿O es daquele que cree que não necessita da oclusão em seu dia a dia? Pois um dia eu pensava, eu creia que eu não necessitava saber da oclusão, que a oclusão não fazia parte de meu dia a dia, que eu era uma dentista generalista e que não necessitava. Ah, quanto engano! Hoje estou aqui para dizer-te duas coisas. Para dizer-te que sim, a oclusão é muito mais fácil do que imaginas. E sim, que a oclusão está muito mais presente em seu dia a dia do que crees. Vamos falar sobre isso. Dime, su paciente tienes aquelas lesões de abifração em la cervical de seus dentes? Aquelas lesões de abifração são lesões em forma de cunha em la região cervical de seus dentes? Pois sepas que se tienes uma origem, tem uma causa em la oclusão. O princípio maior da oclusão é o princípio da proteção mútua. Quando temos a proteção mútua, dentes posteriores protegem os dentes anteriores e os dentes anteriores protegem os dentes posteriores. Oh, Milene, está quedando difícil. Não, é simples, simples, simples. Venha comigo. Em la proteção mútua, o papel dos dentes posteriores é proteger os dentes anteriores de las forças verticales. Então, ustedes e seus pacientes necessitam que os dentes posteriores suportem as forças quando ele oclui. Cierre seus dentes. Quem deve tocar primeiro? Os dentes posteriores. Nós não podemos ter dentes anteriores recebendo esta força com a mesma intensidade que os dentes posteriores, certo? Esse é o papel dos dentes posteriores em la proteção mútua. E os dentes anteriores? Os dentes anteriores têm sua anatomia, sua inserção adequada para receber as forças oblíquas, que são as forças das guias de desoclusão. Os dentes posteriores não. Sempre que tienes dente posterior participando da guia de desoclusão, teremos algum resultado, teremos alguma consequência. Esta lesão de abifração que estamos falando é sim dente que provavelmente está trabalhando em la guia de desoclusão. E aí, chega em seu consultório, vocês fazem aquela restauração muito linda, na cor correta, muito bem polido, muito bem acabado, e seu paciente vai para casa. Depois, seu paciente lhe telefona: doutor, minha restauração se caiu. Sabes o que ele pensa? Aquele doutor não é bueno, não utiliza buenos materiais. Hice minha restauração e logo quedou, certo? Não é possível que conviva com este pensamento. Não é possível que isso continue acontecendo em seu consultório e vocês não tenham uma solução. Como eu hago? Eu hago da seguinte maneira. Eu explico para meu paciente. Digo assim: esta sua lesão que nós vamos a restaurar tem uma origem oclusal. Então, se vou fazer um ajuste, vou fazer um ajuste e depois vou restaurar seu dente. Perfeito? Perfeito. Se por acaso essa restauração cair, significa que necessito rever meu ajuste.
porque vou usar o melhor material, vou fazer a melhor adesão e não é para cair. Perfeito? Se cair, temos algum problema oclusal agindo ainda sobre esse dente, certo? Assim, seu paciente queda tranquilo que está sendo bem cuidado. Então, se um dente posterior sofre uma força oblíqua que deveria ser recebida apenas pelos dentes anteriores, vai haver uma consequência. E essa consequência depende de cada paciente. Por quê? Porque a parte mais frágil do sistema é que terá a consequência. Se nosso periodonto é muito forte, teremos lesão de bifurcação. Mas se o periodonto não é tão forte, teremos mobilidade, certo? Então, vai haver uma mobilidade desses dentes ou uma migração se estiver recebendo uma força inadequada. Por isso, necessitamos apenas entender isso. Duas coisas. Proteção mútua. Dentes posteriores recebem as forças verticais, dentes anteriores recebem as forças oblíquas das guias de desoclusão e a lei do mais forte. Em la lei do mais forte, aquele que é mais forte não cede jamais, certo? Quem vai ceder? Que não é tão forte. Se os dentes são fortes, mais fortes que o periodonto, teremos um problema periodontal. Se o periodonto é mais forte que os dentes, teremos um problema dentário. Então, frente ao mesmo problema, diferentes pacientes têm diferentes consequências. Simples assim. Dentes posteriores recebem as forças verticais, dentes anteriores as forças oblíquas das guias de desoclusão e, quando temos uma consequência, a parte mais fraca que terá essa consequência, certo? Então, se a força oblíqua estiver atuando sobre os dentes posteriores, teremos lesão de bifurcação, recessão dentária, ou teremos mobilidade, ou teremos um posicionamento, uma migração dentária, certo? E nos dentes anteriores? Se dentes anteriores estiverem suportando essa mordida, as forças verticais estiverem atuando, teremos desgastes palatinos quando o periodonto é muito forte, ou teremos uma migração e uma mobilidade desses dentes. Então, se a oclusão está em seu dia a dia, se eres capaz de entender a oclusão, são simples e poucos princípios. Então, conhecendo esses princípios, entendendo como atua em seu paciente de acordo com a lei do mais forte, ustedes quedas tranquilo que vas conseguir diagnosticar problemas oclusales e vai conseguir tratar os problemas oclusales de seus pacientes, certo? Então, se gusta de nosso conteúdo, síguenos em nossas redes sociais. Temos muitos conteúdos com utilidade prática para vocês. Um grande beijo.